Bom, então, agora que já está gravando, podemos iniciar. Vou projetar aqui. Bom, acredito que vocês já estejam visualizando, né, os slides. Se estiver falando muito baixo, o som não estiver ruim, ou se não estiver aparecendo, aí vocês informam. Hoje eu não sei quanto que vai estar dando para ouvir bem, porque eu esqueci o fone, então estou tendo que falar aqui direto para o microfone do computador. Bom, na semana anterior a gente falou sobre alguns tipos de miopatias inflamatórias, a gente falou sobre dermatomiosite e polimiosite, e hoje o nosso assunto, ele é de certa forma um pouco parecido, um pouco semelhante, porque também é uma doença autoimune, também é uma doença sistêmica, só que ela é um pouquinho diferente. Também é tratado, né, acompanhado pelo reumatologista, assim como as miopatias. A gente vai falar sobre o lúpus eritematoso sistêmico. É uma, é uma doença autoimune e tem uma prevalência até maior do que muitos podem esperar, ou pelo menos bem maior do que aquelas que a gente está acostumado a ver nessa disciplina. Mas antes da gente dar início à, à aula propriamente dita, eu queria que vocês falassem o que vocês pensam, o que vem à cabeça de vocês quando fala sobre essa doença, sobre lúpus eritematoso sistêmico. O que vocês imaginam que seja? O que é que vocês conseguem? Qual que é a primeira coisa que vem na cabeça? Então, vou dar um exemplo aqui bem legal para vocês entenderem mais ou menos qual que é a ideia, daí depois a gente vai fazendo e cada um vai falando no microfone. Então, se, por exemplo, eu perguntasse, eu falasse para vocês, o que vem à cabeça quando diz Palmeiras? Provavelmente a pessoa que ouvir isso vai dizer, não tem mundial. Né? É quase que automático. Né? Palmeiras não tem mundial. É automático, assim, a pessoa já consegue se referir. É uma forma dela entender aquela palavra. Então, para lupus, o que vocês imaginam? O que vem à cabeça por primeiro para lupus? Quem que pode abrir o microfone e falar? Para mim, vem doença inflamatória. Doença inflamatória. O que mais? Outra pessoa aí? É uma doença dermatológica que tem períodos, né? Períodos de maior incidência e menor incidência. Boa, o Guilherme falou uma coisa interessante mesmo. Tem esse período de remissão. O que mais? Os outros aí não vem nada à cabeça quando fala lupus? Alguém ir para representar o hospital? Teve dois, pessoal lá da prefeitura falou. Agora Pode alguém vai afetar outros representar o órgãos. hospital. Oi? Pode afetar outros órgãos. Pode afetar outros órgãos, exatamente. Por isso que né, o nome sistêmico vem exatamente disso, por poder afetar outros órgãos. O que mais? É autoimune. Pode falar? É autoimune. Ah, é autoimune. O que Dor. mais? Dor? Dor. Dor. O pessoal lá do estágio, alguém já ouviu falar sobre alguma coisa que tem a ver sobre isso? Lupus? Ou é algo totalmente novo? Nunca viu na vida? Ele pode estar relacionado a fator genético, ambiental, hormonal. Sim, exatamente. Tem vários fatores. Um deles é a genética. O ambiente é um fator bastante importante. Questão hormonal também. Bom, então, tudo que vocês falaram tem um pouco a ver com essa doença. Na verdade, tem tudo a ver, né? São algumas características dessa doença. E, bom,
para a gente falar sobre a epidemiologia, na verdade, são dados até bastante, bastante interessantes, até porque a gente está acostumado a ver nessa disciplina, né, mais doenças neuromusculares com prevalência bastante pequena, por exemplo, as miosites, síndrome de Guillain-Barré, a própria miastenia são doenças bem mais raras. Já o lúpus é uma doença mais comum, obviamente não é uma doença de prevalência extremamente elevada, mas para esse grupo de doenças reumatológicas, ela tem uma prevalência bastante elevada. Então, acredita-se que no Brasil haja cerca de 65 mil pessoas com lúpus, e a incidência ela acaba sendo variável, dependendo da região, mas no Brasil e no mundo, geralmente fica nessa casa de 2 a 8 pessoas a cada 100 mil pessoas na população. Então, é uma doença que tem uma prevalência até, né, bastante grande e uma incidência razoável também. O que é interessante no lúpus é essa questão. O Rodrigo comentou sobre fatores hormonais, e olha como os fatores hormonais parecem ser algo bastante relevante nessa doença, porque isso aqui é a proporção de mulheres para homens. Eu comentei na semana anterior, e isso já é algo conhecido entre as doenças autoimunes, que elas têm uma tendência de acometer mais mulheres do que homens. Então, aqui, a cada 9 mulheres, um homem. Mas em que idade? Na idade, né, reprodutível. Então, a mulher ali a mulher adulta, né? Entre 18 a 50 anos. Então, nessa faixa de idade, o lúpus é muito mais prevalente em mulheres do que em homens. Já na infância, em indivíduos idosos, ainda é mais prevalente em mulheres, mas uma proporção bem menor, proporção de 2 para 1, a cada 2 mulheres, um homem. Então, nota que esse fator hormonal parece ser bastante relevante justamente por esse desbalanço na proporção entre homens e mulheres. Então, outro fator também que acaba acometendo bastante também são as populações negras, então acabam sendo também a população mais acometida quando comparado às populações caucasianas, asiáticos, enfim. Então, o maior fator de risco, se a gente for somar esses três, seria uma mulher em fase reprodutível e que fosse negra. Então, essa é a combinação de fatores onde a pessoa tem mais chance de desenvolver o lúpus. E, mesmo sendo uma doença relativamente prevalente, ele tem um dia, o dia 10 de maio, é o dia para tornar o lúpus mais conhecido, tornar o lúpus mais visível para a população de uma maneira geral, mas se nota que esse dia não está sendo muito bem explorado, né? Até porque provavelmente a maioria não conheça muito a fundo essa doença. E principalmente quem não é da área da saúde, né? Então você vê que ainda é algo bastante desconhecido, né, para a população de uma maneira geral. E curiosamente o símbolo aqui, né, do dia do lúpus é uma borboleta, que é um dos achados possíveis clínicos para esses indivíduos, né? Obviamente ele não é uma borboleta, não dá nas borboletas, mas tem tem um aspecto dermatológico, que é o racho malar, que forma esse formato de asa de borboleta. Então, acabou sendo adotado também como um símbolo aí da doença. Bom, de uma maneira geral, algumas características clínicas dessa doença
E aqui junto já a prevalência entre os pacientes. Então, você vê que o principal achado é hematológico, mas isso porque o critério diagnóstico, principalmente o mais atual, mais moderno, ele exige, né, uma disfunção hematológica, a questão de verificação de anticorpos, autoanticorpos. Então, obviamente, se há um fator para ter o diagnóstico, é impossível fechar diagnóstico sem isso, vai estar presente em todos os pacientes. Mas outras características clínicas bastante relevantes, a artrite, né, artralgia, mialgia, o Rafael comentou, né, sobre dor, então é algo bastante característico também do lúpus, algo que apresenta bastante também em questão de prevalência é a fadiga, o cansaço. Além disso, algo que provavelmente a maioria conheça e o que mais caracteriza a doença, o que mais deixa a doença identificável a olho nu, né, o acometimento na pele. O Guilherme havia comentado também. Então, talvez o achado mais clássico em relação ao lúpus é essa característica de racha em formato de asa de borboleta na face do indivíduo. A febre vai ser bastante relevante. Né? A febre, de uma maneira geral, se vê que ela é bastante ampla, né? Ela está na maioria dos processos inflamatórios, mas principalmente em indivíduos com lúpus e quando ela está no seu período ativo de doença, ela tende a apresentar na maioria dos pacientes a febre. O Guilherme comentou também sobre período de remissão da doença, então a gente vai ver também um questionário mais para frente sobre avaliação do período ativo ou não da doença, ou um período de remissão. Então, a febre pode ser um fator que acaba auxiliando também. Outras características são perca de peso. Esse problema renal é bastante importante, é talvez uma das coisas mais relevantes para o indivíduo com lúpus, justamente porque pode levar, né, principalmente se não houver tratamento, a uma insuficiência renal, né, que é algo bastante complicado. Então, é bastante prevalente também nesses indivíduos essa questão renal e exige, das coisas que mais exige, acompanhamento e cuidado junto do tratamento do lúpus. Muitas vezes, simplesmente tratando o lúpus, se for algo mais inicial, você já dá conta e não tende a ter um prejuízo na função renal. Então, se a doença, principalmente se ela for de uma característica de ficar indo e vindo de uma forma bastante repetitiva, acaba tendo um prejuízo renal bastante importante e o indivíduo até tem que ficar fazendo um acompanhamento renal mais próximo, justamente devido à característica da doença. Alguns distúrbios neuropsíquicos também estão relacionados com essa doença, até mesmo epilepsia pode estar relacionado também com o lúpus. Daqui a pouco a gente vai entender mais ou menos por que de algo tão amplo, né? Imagine, algo que pode acometer a pele, pode fazer você ter convulsões, pode fazer você perder peso, febre, coisas que estão totalmente longes, né? Distantes uma da outra, não parece ser algo tão próximo. Por exemplo, apresentar o fenômeno de Raynaud, daqui a pouco eu trouxe uma outra imagem que vai mostrar, mas é uma alteração vascular periférica, principalmente na ponta dos dedos, problemas gastrointestinais, oculares, e também, como a gente viu na semana anterior, a questão da neuropatia periférica. Né? A gente falou sobre a relação de algumas miopatias com o lúpus. Então, algumas imagens para guardar bem algumas características que esses pacientes podem apresentar. Então, essa é a imagem mais clássica do lúpus. Então,
formato de asa de borboleta, que é o que é chamado de rache malar. Ainda pode haver raches discoides em formato de círculo, de disco, mas o mais tradicional, o mais comum é esse em asa de borboleta. Além disso, tem uma tendência de formação de úlcera na região da boca, da cavidade oral, e aqui é uma imagem só para demonstrar como que é o fenômeno de Raynaud. Coloquei porque acredito que a maioria nunca ouviu falar, e às vezes até ouve falar, mas não lembro exatamente, então coloquei aqui só para relembrar. É basicamente um distúrbio vascular periférico que acaba sofrendo alteração nessa coloração na ponta dos dedos, de acordo, por exemplo, com baixas temperaturas, o indivíduo acaba recebendo uma quantidade mínima de oxigênio por causa dessa questão vascular, fica com a ponta dos dedos roxa, parece que está tendo algo mais sério, uma hipóxia mais séria, mas na verdade é o problema mais periférico mesmo. E depois ele retorna, fica mais avermelhado até que o normal, e assim por diante. Bom, essa característica bastante sistêmica do lúpus, ela se deve a algumas características próprias da doença. Daqui a pouco a gente vai falar mais, mas principalmente devido a essa questão desses anticorpos. Então, por ser uma doença autoimune, o lúpus acaba desenvolvendo alguns anticorpos próprios do corpo, né? Então, autoanticorpos. E esses autoanticorpos, eles vão acabar desenvolvendo, promovendo algum distúrbio que pode estar associados. Então, o mais comum são esses anticorpos com antígeno antinuclear, que é conhecida pela sigla genérica de ANA, mas, de uma maneira geral, ele pode ter outros anticorpos que vão desenvolver outros problemas, por exemplo, renais, né? Como a gente acabou comentando anteriormente, como, por exemplo, uma síndrome um pouco mais rara, mas pode acontecer, ela pode acontecer de forma primária por si, ela pode acontecer também secundária ao lúpus, que é a síndrome do anticorpo antifosfolípide. Não sei se o pessoal que está aqui do hospital já chegou a acompanhar algum paciente que tem essa síndrome, talvez na reunião da neuro, já tenha ouvido alguma coisa sobre o assunto. Eu acredito que sim. Alguém... Talvez os R2 eu acredito que sim. Chegaram a ver alguma coisa disso aí já? A gente quase conseguiu avaliar um paciente com essa síndrome, só que ele acabou indo de alta antes da gente conseguir avaliar. E, de uma maneira geral, o que pode acontecer? Qual que é um distúrbio bastante, né, algo bastante prevalente, que tem bastante, que pode acontecer em indivíduos que têm essa síndrome? Sabe dizer lá, Éder ou Rafael mesmo? Algia geral? Não, o que pode acontecer no indivíduo que tem essa síndrome é até mesmo um acidente vascular cerebral, encefálico. A gente até tinha, quando os ambulatórios eram divididos por patologias, na época pré-pandemia, havia um paciente que tinha essa síndrome e acabou desenvolvendo também um AVC, e daí a gente acompanhava ele no ambulatório de neuro. É algo que pode estar acontecendo também, pode ser um problema bem mais grave já associado né, a essa síndrome, e pode ser também algo próprio do lúpus que desenvolveu essa síndrome, que pode desenvolver outras coisas ainda mais graves. Então, como a gente vê que algumas coisas acabam um problema trazendo outro, né? Bom, aqui ainda tem algumas outras doenças com seus anticorpos específicos que fica aí para vocês, como por exemplo esclerose, as miosites, né, que a gente comentou na semana passada, pode
trazer problemas intersticiais no pulmão, própria dermatomiosite e tudo mais. Bom, então, eu falei brevemente também na semana anterior sobre o surgimento, de certa forma, como que esses problemas autoimunes acabam se desenvolvendo, mas, repito, de uma maneira geral, o que que acontece? Peraí. De uma maneira geral, o que que acontece? Uma célula, ela precisa sofrer apoptose, ela precisa ser morta, ela precisa ser renovada. Aí o que que acontece? O nosso organismo ele vai lá e acaba agredindo essa célula com o objetivo de realizar a apoptose, de matar essa célula. No entanto, ela não faz uma morte celular plena que acaba com tudo que tem ali. Na verdade, o que acaba acontecendo? Acaba sendo uma morte celular inadequada. E aí, por ser um problema, uma morte celular não plena, ele não resolve totalmente o problema, é como se o nosso organismo deixasse para trás alguns restos dessas células que deveriam estar sendo mortas. Então, até aqui na imagem tem algo que a gente pode utilizar aqui como referência. Então, vamos imaginar que isso aqui fosse a célula que está sofrendo apoptose, mas ela não está sofrendo uma apoptose plena, completa. Está sobrando aqui uns restinhos de célula, né? Para falar de uma maneira fácil de entender. Então, esses círculos aqui, que não está representando esses, entre aspas, pedaços de células, esses debris celulares, eles ficam lá paradão na deles, não tem muita função, né? Porque eles são a sobra do que era uma célula funcional. E aí o nosso organismo tem vários receptores, eles têm várias maneiras de identificar situações anormais, inadequadas. O pessoal aqui do hospital, o pessoal do estágio que acompanha lá as reuniões que a gente falou sobre inflamação, a gente viu sobre alguns receptores, como, por exemplo, o Toll-like receptor, esse TLR. Então, esses receptores acabam, de certa forma, vigiando o nosso sistema, o nosso organismo como um todo e fiscalizando para ver se não tem nada de anormal. E aí ele vê esses debris celulares, esses restos de célula por lá e eles pensam, bom, mas não é normal isso aqui. Isso aqui não deveria estar aqui, né? E aí começa o teu próprio organismo identificar aquilo como um agressor. E essa identificação dele como um agressor vai formar anticorpos para combater, né, esses debris celulares. E aí há todo um desenvolvimento de células de autoanticorpos que vão estar justamente combatendo o teu organismo. E aí o que é interessante a gente resgatar também e lembrar que existem alguns tecidos que eles não ficam fazendo essa troca celular ao longo da vida. E existem tecidos onde fica realizando bastante troca celular ao longo da vida. As células acabam se regenerando, acabam morrendo uma, renovando, entra outra, enquanto que em alguns tecidos isso não acontece. E tem tecidos ainda que eles acabam reagindo de acordo com um sinal. Então, se ela tem algum dano ou se ela deve se regenerar, ela se regenera. A gente viu isso também nas reuniões que a gente falou sobre inflamação, sobre esses tecidos, e justamente esses tecidos que têm um fator de regeneração maior acabam sendo alguns tecidos que têm uma prevalência maior de um acometimento nessa doença, no lúpus. Então, a nossa pele é um tecido que acaba fazendo uma regeneração constante das suas células.
e é também um tecido que sofre bastante, né, alterações com essa doença do lúpus. Então, de uma maneira geral, segue essa regra de quanto maior ele se regenera, mais chance tem de ter algo, uma regeneração não plena, uma apoptose que não vai resolver totalmente aquela questão da morte celular. Certo? E aí, obviamente, tem alguns fatores genéticos que também podem auxiliar e promover essa formação desses anticorpos, mas também há fatores externos, como, por exemplo, nessa imagem aqui, a radiação ultravioleta, mas a gente pode ver nessa outra imagem aqui que são muitos outros os fatores que podem influenciar também, então, a questão genética, a questão ambiental, como o Rodrigo comentou no início, a questão da regulação imune propriamente dita, e daqui a pouco a gente vai falar sobre o possível papel da inflamação nesse desencadeamento de toda essa quebra da autotolerância. Questões hormonais, como a gente viu também no início, indivíduos, mulheres que estão em fase reprodutiva, uma prevalência superior às mulheres que não estão em fase reprodutiva, e também questões epigenéticas podem estar promovendo todo esse desencadeamento desses anticorpos e virtualmente e hipoteticamente esses anticorpos podem atacar qualquer sistema, né? Seja ele sistema cardiovascular, o coração, seja ele o cérebro, seja ele o pulmão, a pele, os rins. Então, é uma doença onde ela, pela sua patogênese proposta, que muitas coisas são mais propostas do que realmente certas, né? Mas pela sua patogênese proposta, ela pode atacar qualquer órgão do nosso corpo. Então, mesmo sendo algo mais desconhecido, é também uma doença bastante agressiva, de certa forma, né? A gente não sabe qual vai ser o sistema que vai ser mais prejudicado, né, no início, no diagnóstico da doença. Então, acaba sendo bastante complicado o controle em algumas situações. Essa imagem aqui é para representar o papel da infecção. Então, a gente viu também nas semanas anteriores que a questão inflamatória pode desencadear, alguma infecção prévia pode desencadear um outro problema, né? A gente viu isso bastante característico, né, na síndrome de Guillain-Barré, onde a partir de uma infecção você pode desencadear a patogênese da doença. Então, isso também pode acontecer no lúpus, também é algo que está relacionado. Então, tem alguns aqui dos vírus, de certa forma, comum, como o HIV, o vírus da imunodeficiência humana, que vai desenvolver a síndrome da imunodeficiência humana, a AIDS, a bactéria que causa tuberculose, os parasitas que causam a toxoplasmose, leishmaniose e algumas outras doenças infecciosas que estão relacionadas. Então, toda essa vasta quantidade de infecções podem desencadear essa formação desses anticorpos, desencadear doenças autoimunes, e uma delas é o lúpus. E por que as infecções podem podem acabar promovendo doenças autoimunes? Então, qual que é o papel das infecções? Então, quando tem algum micróbio, vamos tratar aqui como um micro-organismo qualquer, independente, pode ser qualquer um daquela lista anterior, eles vão acabar induzindo essas células que apresentam antígenos, que é a APC, células que apresentam antígeno,
Então, a partir dessa indução, né, dessa ativação essas células acabam se ligando às células do sistema imune, que estão com esses autoantígenos, que vão se ligar com os seus autoanticorpos, e aí esses linfócitos T acabam se ligando a esse autoantígeno, sendo ativado também o linfócito T, e acaba basicamente futuramente se ligando ao tecido que ele vai estar lesando. Então, um dos fatores, dos modelos que propõem o papel das infecções nas doenças autoimunes é esse. E outra forma que pode também estar relacionada, outra proposta é que esse micro-organismo ele vai estar mimetizando, né? Ele tem uma característica semelhante de eles apresentam alguns peptídeos semelhantes às células produtoras que apresentam antígeno, as APCs, e aí já corta um pouco o caminho aqui, já acaba ativando as células T, e aí elas vão, da mesma forma, se ligar aos tecidos e agredir aos próprios tecidos. No entanto, algo que é bastante interessante e vale a pena para quem gosta dessa questão autoimune, do sistema imune de uma maneira geral, é que, curiosamente, né, em países desenvolvidos, então, para a gente lembrar lá das primeiras aulas de saúde pública, o pessoal que está no terceiro ano nem sabe o que é isso ainda, mas o pessoal que já se formou, e se tiver alguém do quarto ano aí também, vai lembrar lá das primeiras aulas de saúde pública, que vai falar daquele gráfico tradicional das doenças, das prevalências maiores das doenças ao longo do tempo, onde lá no século passado, ou no final já do século XIX, tinha uma prevalência bastante elevada nas doenças infecciosas, e elas eram a principal causa de mortes no mundo. Lembram desse gráfico? E aí, ao longo do tempo, as doenças infecciosas passam a não ser mais um problema que causa mortes ao longo do tempo, então diminui bastante a ocorrência de mortes por doenças infecciosas, acaba aumentando outras doenças, como as doenças cardiovasculares, que atualmente são as doenças que mais matam no mundo, depois vem diversos tipos de câncer, enfim, doenças pulmonares. Bom, então, com esse gráfico, a gente consegue entender também qual que é a questão dos países desenvolvidos. Nos países desenvolvidos, a taxa de infecções ela é bastante diminuída. Então, essas doenças infecciosas em países desenvolvidos tendem a ser menor do que em países subdesenvolvidos ou países em desenvolvimento, né? Como é o termo mais correto, países em desenvolvimento, como, por exemplo, o Brasil. Então, você deveria esperar que nas doenças autoimunes esse número fosse menor, então, nos países em desenvolvimento, em comparação aos países desenvolvidos, principalmente na questão da incidência, né, o surgimento de novos casos, mas não é isso que é visto, né? Então, a gente poderia aqui discutir alguns motivos para isso, como, por exemplo, questões diagnósticas. É mais fácil diagnosticar num lugar num centro onde tenha mais recurso. Existem outros fatores nos países subdesenvolvidos que podem levar, né, a doenças, como questões de saneamento, por exemplo, onde, né, países em desenvolvimento acaba sendo um problema bastante interessante. Então, diversas questões a gente poderia apontar, mas o fato é que as doenças autoimunes estão aumentando nos países desenvolvidos de uma forma maior, mais rápida do que nos países em desenvolvimento. Então, é difícil a gente saber até que ponto os problemas infecciosos, essas doenças infecciosas causadas por vírus, bactérias,
parasitas, tem uma relação de maior importância no desenvolvimento dessas doenças autoimunes, como, por exemplo, o lúpus. Então, é algo que, caso alguém tenha algum interesse na área, é algo que vale a pena você investigar, visualizar essa questão assim de um ponto de vista mais epidemiológico, ou de um ponto de vista mais detalhado, caso queira também, mas é algo interessante, como diz um professor da graduação, isso aí dá um TCC, né, no caso de vocês, e dá um TCR também, essa investigação. Bom, o critério diagnóstico clássico tradicional para o lúpus, e que acredito eu mais utilizado ainda, é esse critério do American College of Rheumatology, que é o que foi utilizado na maior parte do tempo, que basicamente são 11 pontos. Desses 11, você precisa apresentar 4 para você ser diagnosticado com lúpus eritematoso sistêmico. Então, algumas características, como Rasch-Malar, os distúrbios imunológicos, os distúrbios de anticorpos, apresentação de anticorpos antinucleares, e mais um aqui, úlcera oral, pronto, já fecharia. Acho que você tem um lúpus eritematoso sistêmico. Então, de certa forma, por ser tão amplo, ele acabou sendo atualizado, e o que deve ser utilizado atualmente é esse, tanto de novo, do American College, e também o critério da Comunidade Europeia. Então, eles se juntaram para fazer esse critério diagnóstico atualizado. No entanto, como ele é bastante recente, na prática mesmo é utilizado o anterior ainda, mas daqui para frente tende a colocar esse. E ele tem uma característica um pouquinho diferente, porque os antinucleares, eles precisam estar presentes. Então, se não apresentam anticorpos antinucleares, não é lúpus. Basicamente, é isso que o novo critério diagnóstico acaba colocando. Se não tem anticorpos antinucleares, não é lúpus, é alguma outra coisa, mas lúpus não é. E se apresenta, bom, daí você precisa ver se tem mais 10 pontos em todos esses outros critérios de investigação. Se soma 10 pontos, somado dos anticorpos antinucleares, daí sim você pode fechar o diagnóstico de lúpus, e aqui basicamente funciona da seguinte forma: se o indivíduo, vamos pegar aqui, se o indivíduo tem úlcera oral, mas ele também tem um acometimento subcutâneo, né, um Rasch-Malar, aí ele soma 4 pontos, ele não soma os 6 aqui. Então, em cada um dos tópicos aqui, você pega o de maior valor, né, ou nenhum, né, se o indivíduo não apresentar. Certo? Então, aqui, por exemplo, se o indivíduo apresentou febre, apresentou psicose, 5, e apresentou aqui o envolvimento articular, 5 mais 6, 11, pronto, fechou. E apresenta também anticorpos antinucleares, fechou o diagnóstico, é lúpus. Isso desde que cada um desses pontos aqui não tem uma outra explicação, né? Então, ele apresentou febre, mas é porque ele está com Covid também. Não, então, febre a gente não vai colocar na conta, então ele tem que apresentar mais alguma outra coisa que possa aparecer. Ele tem um envolvimento articular, mas ele já tem um outro problema anterior a isso, já tem um problema renal, mas ele já tinha insuficiência renal. Enfim, acho que deu para entender. Bom, então aqui é basicamente só para classificar de uma maneira mais detalhista. Então, a febre tem que ser acima de 38,3 graus. A leucopenia tem que ser uma contagem de células brancas menor do que 4.000 mililitros ao cubo. Trombocitopenia, enfim,
Então, milímetros, né, o cubo, não mililitro. Então, aqui é só para deixar mais também como curiosidade, para ficar fácil aqui quando alguém quiser consultar. A gente não vai entrar em detalhes, até porque não é da nossa área realizar o diagnóstico, mas aqui tem os critérios exatamente o que precisa apresentar para você considerar cada um dos pontos anteriores. E o tratamento dessa doença autoimune é bastante parecido com os tratamentos que a gente viu nas outras doenças neuromusculares também. Corticoides, então vocês lembram também, né, da semana anterior que a gente comentou sobre o problema de uso crônico dos corticoides, principalmente por um uso bastante prolongado, a vida inteira, o indivíduo vai ter que ficar usando, a relação desses medicamentos, a relação que ela pode apresentar com uma atrofia muscular. Também a gente viu agentes imunossupressores, a gente viu em todas as reuniões anteriores, azatioprina, methotrexato, ciclofosfamida, cicloporina, tudo isso a gente já viu, esses agentes imunossupressores já são conhecidos também, lembrando, ou melhor, relembrando, os corticoides para combater inflamação, né? Então a gente viu que é uma doença inflamatória, não lembro quem que falou no começo que era uma doença inflamatória. Os imunossupressores, né? O nome já está dizendo, né? Supressor do sistema imune, diminuidor, né, do sistema imune, então ele vai estar tirando a função do sistema imune, que o Éder comentou, né, de ser uma doença autoimune. Então cada uma das coisas trata uma outra coisa, e aqui tem um medicamento mais discutido dos últimos 1 ano e meio, 2 anos aí, né? Que a hidroxicloroquina pode ser também uma opção medicamentosa no lúpus. Mas como todo mundo já ouviu falar e repetidamente, né, sobre todos os papéis possíveis, prováveis, impossíveis sobre a hidroxicloroquina, nem precisa repetir, né? Mas esse medicamento pode ser também utilizado, e, na verdade, na maioria dos casos é utilizado também como uso contínuo para indivíduos com lúpus. E aí, como a gente viu também nas reuniões anteriores, os agentes biológicos, então, quando nada funciona, você tenta um tratamento um pouco mais agressivo, ou mais, não necessariamente agressivo, mas que demanda um pouco mais de cuidados, necessita o indivíduo fazer, por exemplo, pós-terapia com imunoglobulina, ou então esses anticorpos monoclonais que terminam com MAB, existem diversos, e que são algumas terapêuticas novas, algumas em estudos, algumas com um papel já melhor descrito, mas ainda assim não são utilizados, ou não tendem a ser utilizados como medicamentos de primeira linha. E aí esse questionário, essa escala, ela é uma escala para você verificar a atividade da doença do lúpus eritematoso sistêmico. Por que isso é importante? Porque, por exemplo, a gente aqui no hospital, a gente faz avaliação dos indivíduos que estão sendo internados, né? O pessoal da prefeitura também faz avaliação dos indivíduos que são acompanhados lá pela unidade de saúde. Então, acho que vamos até usar os indivíduos da unidade de saúde, que até vai ficar mais fácil para todo mundo entender. Então, o indivíduo que está sendo acompanhado lá na unidade básica, ele tende a ser um indivíduo que está em remissão. Tende a ser, não necessariamente mas tende a ser. E o paciente que está internado no hospital tende a estar com a doença ativa, certo? Então, se, por exemplo, nós aqui no hospital e vocês na unidade de saúde decidirmos todos juntos, vamos fazer um estudo com lúpus. E aí,
a nossa proposta é assim, a gente atende os daqui, vocês atendem os daí. E a gente vai fazer a mesma coisa. E aí, no final do estudo, a gente vê que tem resultados diferentes, né? Resultados que não são parecidos, parecem dois grupos bastante diferentes. E aí a gente vai parar para pensar, mas por que deu tanta diferença entre esses indivíduos? Ou por que não foi mais próximo? Se era todo mundo lúpus, o peso era mais ou menos parecido, a idade mais ou menos parecido e tal. Por que deu diferença? Porque a doença ativa, ela pode ter uma consequência e a doença em remissão, ela pode ter outra consequência. Então, os estudos visto essa possível diversidade, e já é uma doença, né? Que, como a gente falou anteriormente, ela pode acometer qualquer órgão, né? Virtualmente, ela tem alguns que ela acaba afetando mais. Então, por si, ela já é sistêmica e bastante variada. Então, além disso, ainda tem mais essa questão de poder estar ativa ou em remissão. Visto isso, para tentar diminuir esse problema de doença ativa ou em remissão, foi proposto esse score, essa escala, que basicamente ela tem alguns pontos aqui, eu vou apresentar eles em slides diferentes, porque a tabela ficaria ruim de visualizar em um só, mas os scores mais altos são esses aqui, que você vai pontuar 8. E se você pontuar acima de 6, na maioria dos estudos, 6 é o corte para a doença não estar ativa. Então, marcou 7, a doença está ativa. Certo? Então, se você apontar qualquer um desses aqui, é porque provavelmente o indivíduo está com um surto, está com atividade do lúpus. Por exemplo, alterações visuais no fundo do olho, que é também uma coisa que pode acontecer no lúpus, psicose, convulsão, cefaleia lúpica. Na verdade, na prática mesmo, não se fecha muito o diagnóstico de cefaleia lúpica. AVC, que não esteja relacionado com aterosclerose, vasculite, enfim, qualquer um desses critérios, desde que, obviamente, não tenha uma explicação. O cara teve AVC, então, bom, tá com lúpus ativo. Não, às vezes ele teve AVC porque ele já tem uma tendência de ter AVC, porque ele já tinha uma hipertensão, já tinha uma placa de ateroma relevante e tal. Então, a causa de AVC dele foi essa, né? Então, seria basicamente isso, qualquer um desses pontos, desde que a causa seja desconhecida. Aí, os demais pontos, e aí a gente vai precisar fazer uma soma deles, né? Como a gente pode perceber, porque se a maioria, né, se todos estão abaixo de 4, e precisa de no mínimo 7 para considerar como doença ativa, vai precisar de uma combinação. Então, por exemplo, artrite, miosite, né? Artrite é fácil de todo mundo entender. A miosite a gente comentou na semana anterior. Essas características em cilindros hemáticos, hematúria, proteinúria, um racho malar desde que novo. Então, você vê que vai diminuindo, né? Quanto mais característico já da doença, ele tende a ser mais de valor menor. Quanto menos característico, então você não vê, por exemplo, um indivíduo com lúpus que tem psicose direto, mas você vê um indivíduo com lúpus que tem o racho malar evidente mesmo, com a doença em remissão. Tá? Então, essa aqui é a lógica de uma pontuação menor. Né? A alopecia, né, que é a perda de cabelo e tal. Então, essas características, elas acabam precisando ter uma somatória para você considerar como uma doença ativa. Bom, então, partindo para alguns estudos que realizaram exercício físico nesses indivíduos. Então, esse aqui é um treinamento combinado. Então, tanto característica aeróbica quanto treinamento de resistência muscular.
indivíduos em mulheres, né? A maioria dos estudos também vão ser com mulheres, alguns poucos ainda fazem, mulheres e homens, mas, novamente, porque tem muito mais mulheres, né? Facilita na hora de você fazer um estudo se você fizer um só com mulheres. Então, você vê que é uma sessão bastante simples, uma sessão bastante rápida, deve durar o quê? Uma meia hora, né? Essa sessão, 1, 2, 3, 4, 5, 6 exercícios, então, é uma sessão bastante curta, flexão do quadril, bíceps, rosca, com elevação lateral, flexão de joelho, então é aquela corridinha que você vai batendo o joelho atrás. E aí tem também esse side lunge, é um tipo de um agachamento que você vai de um lado para o outro, numa perna só. Aqui é um agachamento com uma elevação frontal, um tratezinho com salto, abdução de perna. Então você vê, algo simples, né? Algo que também qualquer academia consegue fazer e, na verdade, que nem precisa de uma academia, né? Precisa, na verdade, só do profissional, né? Que saiba o que está fazendo e um cronômetro, né? Se for marcar o tempo. Bom, esse treinamento gerou em 12 semanas uma melhora no resultado, numa caminhada de 2 quilômetros nos indivíduos com lúpus. Então, isso aqui é o tempo. O tempo a gente gostaria que diminua, né? Porque quanto menos tempo o indivíduo leva para realizar a mesma tarefa, é melhor, foi mais rápido. Então, aqui você nota que no grupo que realizou o exercício físico, os indivíduos melhoraram nesse tempo para realizar as caminhadas de 2 quilômetros. No entanto, o grupo controle, o grupo que não fez exercício, ficou na mesma. E aí, esse grupo, o grupo que realizou o estudo, eles fizeram ainda um índice fitness, e basicamente esse índice fitness leva em consideração tanto o tempo na caminhada de 2 minutos, quanto IMC, quanto frequência cardíaca após essa caminhada de 2 minutos. E aí é realizada uma equação e ele também acabou melhorando ao longo do tempo. Isso não foi visualizado no grupo controle. E eles também realizaram uma outra tarefa, que era uma avaliação mais cognitiva de tempo de reação e performance num teste que funcionava da seguinte forma. Então, os indivíduos eles colocavam a mão sobre uma plataforma, vou tentar desenhar aqui, vamos ver o que sai. Eles colocavam a mão como se fosse numa plataforma, como se fosse isso aqui. E aí, eles ficavam com a mão ali e em um local um pouquinho acima dessa plataforma, aparecia a luz verde, e se aparecer verde, verde quer dizer o quê, né? É o sinal clássico de você apertar, né? Daí eles apertavam. Aí, se aparecesse a luz vermelha, era o sinal para você não apertar, né? O vermelho é o sinal mundial do pare. Tá? Então, aqui funcionava basicamente dessa forma o teste. Então, é um teste chamado Go and Go. Né? Go no Go, na verdade. Go no Go. Que é vai ou não vai, né? Na tradução livre. Então, no verde você aperta, no vermelho você não aperta. Então, basicamente, é assim que funciona. E aí eles avaliaram tanto o tempo de reação, né? A partir do momento que aparecia o sinal até a hora que o indivíduo ia lá e colocava o dedão. Então, eles viram que ao longo do tempo melhorou o tempo de reação nos indivíduos treinados também, enquanto que os indivíduos que não treinaram não melhorou. E lembrando, não foi específico, né? Eles não ficaram treinando para realizar isso, eles ficaram fazendo um treino lá da academia, né? Um treino com exercícios gerais, comuns. E mesmo assim melhorou a questão do tempo de reação. E esse índice de performance, eles levavam em consideração também a quantidade de acertos. Então, tanto tempo de reação, né? Na verdade, era
o percentual de acertos, a quantidade de acertos dividido pelo tempo de reação, daí dava esse índice de performance que demonstrou uma performance, obviamente, melhor, né? Justamente porque diminuiu o tempo de reação, então acabou melhorando a performance desses indivíduos. Então, é uma avaliação cognitiva, então, mesmo com um treinamento habitual, também melhorou a capacidade cognitiva desses indivíduos com lúpus. Mas os estudos mais interessantes que eu tinha para trazer são esses, e a gente falou, né, semana passada, que tinha um estudo do Diego, ele participou desse aqui também, né? Para quem não sabe, o Diego, ele fez uma apresentação no evento de educação física que uma residência aqui do hospital realizou em 2018. Mas, no entanto, nosso convidado primário era o autor desse estudo aqui, o professor Perandini, mas, no entanto, ele não pôde vir, daí ele enviou, né, um dos alunos dele, que era o Diego. Então, o que esse grupo, que é um grupo brasileiro, né, acho que é legal também ressaltar, geralmente a gente traz estudos de fora, justamente pela qualidade, né, e quando tem também um estudo do Brasil, que tem qualidade elevada, eu acho que a gente deve valorizar também. Então, olha, o fator de impacto da revista bastante elevado. E o que eles queriam observar aqui? Eles queriam saber qual que era a resposta nas citocinas inflamatórias em uma sessão de exercício físico em indivíduos, né, em mulheres com lúpus. E aí eles fizeram essa divisão em lúpus ativo e lúpus, né, em remissão inativo. Certo? E também eles fizeram exercício físico moderado e o exercício físico intenso. Certo? Então, só para deixar fácil de entender, um exercício na bicicleta, e eles chamavam de moderado um tipo de exercício que foi 10% abaixo do limiar ventilatório, o que acabou sendo para o indivíduo com lúpus inativo, cerca de 45% do VO2 máximo, para o lúpus ativo, 51% do VO2 máximo, e para os indivíduos controle saudáveis, 47% do VO2 máximo. Então, bem próximo para todos os grupos. E o que eles observaram? Em relação ao exercício moderado, então, interferão gama, uma citocina pró-inflamatória, e a interleucina 10, uma citocina anti-inflamatória. Não observaram, né, a diferença entre os grupos, no interferão gama em nenhum momento, então você vê que é basal, final do exercício, 30, 60, 90, 120, 150, 180 minutos após o exercício, até 3 horas após, e depois, um dia depois, né, 24 horas após. Então, não foi observada diferença em nenhum momento nesses indivíduos. No entanto, a interleucina 10 acabou tendo uma diferença no baseline, acabou sendo um pouquinho diferente. Então, qual que ficou diferente aqui? Então, bom, o lúpus inativo é o traço contínuo com a bolinha, certo? O indivíduo controle é o traço pontilhado com o quadrado, certo? E o traço pontilhado com o triângulo é o lúpus ativo. Eu não sei quanto na TV aqui, para mim é um pouquinho longe, mas eu acho que dá para ver bem o triângulo, a bolinha e o quadrado. Acho que fica fácil de identificar. Não sei, se quem estiver vendo pelo computador deve estar fácil, quem estiver pelo celular talvez esteja um pouco pequeno. Mas depois vocês podem olhar com mais detalhes. Mas o lúpus ativo teve no baseline, como antes do indivíduo chegar para a sessão, aumentado uma citocina anti-inflamatória. Por quê? Justamente porque se ela está com o lúpus ativo é porque tem um processo inflamatório acontecendo. Então, automaticamente também, as citocinas anti-inflamatórias vão estar aumentadas também mesmo antes do exercício. E aí, após esse período, acabou ficando
equilibrado, comparáveis todos os grupos ao longo do tempo. Bom, outras citocinas pró-inflamatórias, interleucina 6 e o TNF-alfa, aqui a gente já pode ver uma característica já um pouco diferente. Na interleucina 6, você nota que no grupo pontilhado triângulo, que é o lúpus ativo, um valor bem aumentado desde o basal ao longo do tempo, certo? Ao final do exercício e após o período de exercício, enquanto que o lúpus inativo e o grupo controle ficam lá embaixo, certo? Durante todo o período. O que isso significa? Bom, está com a doença ativa, está com uma citocina pró-inflamatória aumentada, mas ela está aumentada no começo, ela está aumentada, vermelha, está aumentada durante o treinamento e está aumentada, durante o treinamento não, durante a sessão e está aumentada parecido 24 horas após. Então você vê, uma sessão, uma única sessão, uma sessão aguda de exercício não foi capaz de aumentar essa citocina pró-inflamatória uma hora depois. Então não se pode dizer que o exercício teve esse fator, né? Além disso, em relação à interleucina 6, em relação ao TNF-alfa, o que a gente pode visualizar também? O indivíduo com o lúpus inativo lá em cima também, junto com o lúpus ativo, e quem fica aqui embaixo sozinho é os indivíduos controle. Então aqui você já consegue ver uma diferença partindo lá desde o baseline, né? E essa diferença ela vai se acompanhando ao longo do tempo, né? Desde o final da sessão até as 24 horas também, e você também não vê uma exacerbação muito relevante quando comparado ao baseline, ainda que elas estejam aumentadas bem superiores em relação ao grupo controle. E aí, putz, agora ficou marcado. Como é que apaga aqui agora? Aí, já em relação aos receptores solúveis de TNF, então também um modelo bastante parecido, né, com o próprio TNF-alfa. Né? Tanto o receptor solúvel TNF do tipo 1 quanto o receptor do tipo 2, então você vê que é a mesma característica, o grupo controle sozinho lá embaixo, e os grupos, tanto lúpus ativo quanto lúpus inativo, um pouco mais elevados, mas partindo de um valor elevado no início do treinamento para um valor não tão elevado ainda 24 horas depois. Demonstrando que o exercício físico, em uma sessão aguda, eles não têm um papel de exacerbar essa inflamação nesses indivíduos. Isso na sessão moderada, né? Na sessão intensa, o que eles chamaram de sessão intensa? Uma sessão que correspondia à metade da diferença entre o valor do limiar ventilatório e o ponto de compensação respiratória, o que nos indivíduos com lúpus inativo foi de 67,2% do VO2 máximo, no lúpus ativo 68,7%, no grupo controle 66,8%. Bastante semelhantes também que eles observaram, e isso é nos mesmos as mesmas variáveis, né? Interferon gama, para uma resposta aguda, com um exercício intenso, ainda um modelo bastante semelhante, tanto no lúpus ativo quanto no lúpus inativo. Opa, esse aqui ficou ruim. É uma característica de partir de um valor maior e esse valor maior ficar se manter elevado, né, justamente por esse processo
inflamatório. Então, você vê que os dois ficaram bem, bem próximos ainda do valor de baseline. A interleucina 10 anti-inflamatório, mesma característica, então ela está aumentada no lúpus ativo, em compensação no lúpus inativo e no grupo controle é bem menor. Você vê que aqui tem uma diferença, né? O lúpus inativo dá para você distinguir bem, né? Mesmo estando inativo, ainda assim o processo ele não simplesmente a doença não simplesmente para, né? Ela só fica controlada. Da mesma forma, se mantém estável, mesmo 24 horas depois. Interleucina 6, um modelo bastante parecido com a sessão aguda do exercício moderado. TNF-alfa, novamente, bastante semelhante também, eles acabam aumentando ao longo do tempo. Ficou um pouquinho fora aqui. Mas você vê que ele não se eleva muito um dia depois. Assim como o receptor solúvel de TNF-alfa. Os modelos gráficos você vê que eles acabam tendo uma aparência bastante semelhante, mesmo com atividades, né, de intensidade diferente, e também tanto o modelo ele se reproduz, né, tanto na atividade para lúpus ativo quanto para lúpus inativo. Então, o fator da intensidade acaba não sendo algo que vai ser tão preponderante nessa exacerbação da inflamação, né? Mas até porque, de uma maneira geral, nenhum nem outro acaba exacerbando de uma maneira bastante relevante a questão inflamatória nesses indivíduos. E aí, é o mesmo grupo, só que, e até esse estudo aqui foi publicado antes, foi publicado em 2014, o pessoal ainda lá de São Paulo, com o professor Perandini como primeiro autor do estudo aqui também. E aqui é um pouquinho diferente, aqui eles não queriam saber uma sessão aguda, um dia único de exercício físico, mas sim o treinamento, né? O efeito do treinamento ao longo do tempo. Então, com o treinamento ao longo do tempo, o que eles puderam observar em relação às variáveis? Em relação ao interferão gama. Você nota aqui, né, lúpus, pré e pós, treinamento. Aqui o grupo controle não treinou, então ele só tem um. Pré e pós treinamento, grupo controle só tem um, não treinou. O que eles observaram? Um aumento aqui, mas não significante, no interferão gama após o treinamento. Já na interleucina 10, acabou diminuindo bastante aqui na barra, né? Não foi uma diferença estatística, eles não ficam ainda estatisticamente diferentes. No entanto, ele acabou se tornando igual estatisticamente em relação ao grupo controle. Então, acabou sendo uma resposta bastante interessante. Então, ainda que haja uma questão inflamatória, você vê que a inflamação ela foi diminuída de tal ponto que uma citocina inflamatória ela também tendeu, né, a diminuir e se aproximou de valores normais, de valores de indivíduos controle. Para interleucina 6 e para o TNF-alfa foi basicamente a mesma interpretação aqui da interleucina 10, então teve uma diminuição, mas que quando você compara esse com esse, eles ainda são considerados iguais, estatisticamente, mas, no entanto, essa segunda barra aqui, ela se torna equivalente à barra do grupo controle, tanto aqui, como a gente viu lá também na interleucina 10. Então, não teve uma diferença quando ele se comparou com ele a ele mesmo, né? Então, você não vê diferença aqui quando você compara pré e pós, mas você vê que
No pós, o valor de interleucina 6 e do TNF-alfa dos indivíduos com lúpus já é equivalente aos indivíduos sem problema, né? Com indivíduos saudáveis, indivíduos controle. Já nos receptores de TNF, receptores solúveis de TNF do tipo 1 e do tipo 2, na verdade, no tipo 1 aqui se manteve sem resposta, assim como o interferon gama. Então, teve uma leve diminuída, mas não estatisticamente significativa, e também não se tornou parecido ao grupo controle, enquanto que nos receptores solúveis do TNF do tipo 2, houve também uma diferença que acaba sendo, quando comparada ao momento pré. No entanto, ainda assim não se tornou semelhante e comparável ao indivíduo controle. Então, você vê que é uma interpretação diferente dessa, uma interpretação diferente dessa. Ele acabou diminuindo de forma significativa pré-pós. No entanto, ainda ele não chegou a níveis, entre aspas, normais, de indivíduos de grupo comparáveis ao grupo controle. Bom, então, no lúpus, o que a gente viu aí ao longo da tarde? A gente viu que o exercício pode ser uma ferramenta, uma opção para o tratamento, justamente. Por quê? Porque ele tem os seus tradicionais benefícios em relação às capacidades físicas, e principalmente também porque, como ela é uma doença sistêmica, né? Se você tornar o sistema como um todo melhor, você otimizar o sistema, acaba sendo mais interessante para esses indivíduos, até pelas vastas comorbidades que esses indivíduos podem apresentar. Então, o exercício físico para pessoas com lúpus acaba sendo bastante interessante como um tratamento e também, de certa forma, como um preventivo para outras doenças que podem estar relacionadas a ela. E também outro papel bastante relevante e diretamente ligado ao exercício físico é que ou melhor, ligado diretamente ao lúpus, é que o exercício físico não exacerba a doença e principalmente a questão inflamatória, né? Seria até mais adequado colocar não exacerba a questão inflamatória na doença, né? Mas de uma maneira geral também a gente pode assumir que ele não tende a exacerbar a doença, tornar, por causa do exercício, a doença está em estado de remissão para um estado ativo. Não tende a acontecer assim com o exercício, mas o que se tem mais de estudos é em relação à inflamação propriamente dita, né? Então, seria mais adequado falar dessa forma, mas de uma maneira geral, é algo seguro, é algo que pode ser realizado, e o mais interessante, quando a gente para pensar, é que ela não é tão incomum, né, quanto as outras miopatias. A gente fala sobre outras miopatias ao longo das últimas semanas, só que eram miopatias que são muito raras, né? A própria miastenia, a síndrome de Guillain-Barré, dermato, polimiosite, são problemas bem mais raros, né? O lúpus não, o lúpus em uma cidade de médio porte, né, como Ponta Grossa, por exemplo, já tem uma prevalência razoável, dá para fazer alguma coisa com uma população dessa, né? Então, é também uma opção para quem, terminando a residência, queira abrir um estúdio, uma clínica, fazer um personal, alguma coisa assim para trabalhar, né, com essa doença propriamente dita. Beleza? Então, era isso. Não sei se alguém quer comentar alguma coisa, falar sobre alguma experiência com essa doença. Não sei se o pessoal aqui do hospital chegou a pegar bastante lúpus. Na época que eu estava na residência, eu lembro que tinha uma moça, até, não sei se comentei já, que tinha uma menina
Então ela vinha, cada 3 meses ela estava internada. Tinha um problema bastante grave, assim, de atividade da doença, de tempos em tempos. Então, passava ali uns 3, 4 meses, ela estava aí internada. Passava um tempo que estava aí internada. E nova, né? Você vê, devia ter o que na época? Uns 20 anos, eu imagino. Então, é uma condição que acaba sendo prejudicada bastante, né? A qualidade de vida do indivíduo. E o mais legal ainda é que ela vinha aqui, ele fazia uns exercícios aqui e tal, e saía daqui dizendo, não, ó, porque agora eu vou começar numa academia. Daí chegava na outra internamento, daí, na qual que você tá indo? Putz, então, não deu para ir, não sei o quê. Então, é sempre assim, né? Bom, vou encerrar a gravação aqui, aí, o que a gente tiver que falar, a gente fala sem gravar.